Olá, meus queridos, sejam bem-vindos. A reflexão que está vindo aqui, uma reflexão interessante. Escuta, por que os relacionamentos estão difíceis nos dias de hoje? Parece que só tem pessoas que querem te usar, te descartar, querem trair, querem ser seus donos, sabe? Enfim, por que está acontecendo essa porcariada toda nos dias de hoje? Vamos acompanhar? Roda a vinheta. E vamos então à pergunta dela que diz assim: André, por que tanto relacionamento abusivo no mundo? O que você acha que está acontecendo com os homens? Querem tudo que é mulher, traem e querem ser seus donos. Que porra é essa? É isso que ela está perguntando aqui, né? Então, veja bem, minha querida, por que tanto relacionamento abusivo no mundo? Aí você fala, o que está acontecendo com os homens? Escuta, veja bem, mas existem muitas mulheres abusivas, tá? Então, vamos parar com essa história de achar que apenas homens são abusivos. Tem muita mulher tóxica nesse mundo, gente. Ou seja, muita mulher abusiva, muita mulher que se aproveita do sentimento da outra pessoa. Pisa, humilha, machuca. Então, vamos mudar aqui, né? O que está acontecendo com algumas pessoas? Por que algumas pessoas estão sendo assim, né? Então, querem tudo que é mulher ou querem tudo que é homem, traem, querem ser seus donos. Então, a gente tem que entender que, primeiro, quando a gente olha para a história, a gente vê uma sociedade que saiu de uma estrutura patriarcal, monogâmica, por mais que houvesse as traições, e elas aconteciam, mas era algo que deveria ficar sempre abafado. Não podia ser assumido. Até porque nem lei do divórcio existia. Então, a lei do divórcio é de 1977 aqui no Brasil, que é o ano que eu nasci. Ou seja, antes de 77, nem se podia divorciar legalmente, não. Não existia amparo. Então, nós vivíamos numa sociedade que, isso porque nós estamos falando do século XX. 1977 é século XX. Então, voltemos um pouquinho no tempo, século XIX, onde era inconcebível a separação. Por isso que mulheres aceitavam, né? Então, sabiam que os maridos estavam, por exemplo, traindo. Aí nós voltamos um pouco, né? Século XVIII, isso, século XVIII, voltamos aí no século XVIII, onde os senhores dormiam por vezes com as escravas. Iam até a senzala e a esposa sabia, acobertava isso, sabia por vezes que o filho daquela escrava era quem era o pai, e tudo era muito acobertado, abafado, certo? Então, a mulher, ela sai daquele papel, onde ela era totalmente submissa, subserviente, baixava a cabeça, e onde uma aconselhava a outra a fazer isso. Então, não, amiga, é assim mesmo, os homens são assim, o importante é que deixe ele se divertir, mas ele é o seu homem, ele é o seu marido, ele é o seu provedor, porque a mulher sem o homem fazia o que naquela época? O que ela faria sem o marido? Ela ficava absolutamente... Quantas mulheres que de repente foram deixadas e viraram prostitutas, porque o pai não aceitava mais uma mulher separada, divorciada. Ela ficava ao Deus dará. Então, nós temos que entender também esse processo de relacionamentos abusivos, pessoas tóxicas. A gente tem que entender dentro dessa sociedade livre que a gente vive hoje. Então, sim, é um grande avanço. Essa liberdade, eu tenho o direito de escolher com quem eu vou me casar. E se a pessoa se mostra um escroto, eu tenho o direito de me separar, certo? Eu posso dar um chute no traseiro dele e eu não dependo dele. E eu não vou ficar a Deus dará. Eu tenho a minha própria carreira, eu tenho o meu próprio salário, eu posso procurar emprego. Ainda que eu não tenha uma carreira, eu posso procurar emprego. Coisa que lá não se podia, a mulher nem votava. Então, a gente tem que entender isso também dentro desse contexto, dessa libertação.
Então, dentro desse contexto dessa libertação, a gente começa também agora a ter uma sociedade que também é mais egoísta. Então, sim, saímos de uma sociedade que se vivia mais em conjunto porque eles eram melhores? Não, por causa daquela estrutura, por causa daquela conjuntura social. Você pega, por exemplo, antes mesmo do rádio, eles se orientavam, a cultura era totalmente rural. E se orientavam pelo nascer e pelo pôr do sol. Então, quando se sentavam à mesa para jantar, por exemplo, e que era muito cedo, depois, após o jantar, o que restava? Ficarem conversando. Então, você tem uma sociedade muito mais unida. A família está muito mais unida por causa da própria conjuntura social. E, por exemplo, pego a época do meu pai é de 1940, meu pai nasceu. E eles contam que naquela época era muito comum reza do terço, em sítios, porque todo mundo vivia no meio rural, a grande maioria da população. Depois que houve o êxodo rural. Então, se reuniam para rezar o terço. Então, não era só família reunida, famílias se reuniam, né? É lógico, você arrumava coisas para fazer. Então, é o que eu estou dizendo. Não é que eles eram melhores que nós. É que eles arranjavam coisas para fazer. Como, por exemplo, rezar o terço. Era uma coisa boa. Então, veja bem. Então, agora a gente começa a entrar, aí vem o rádio, vem a TV, e aí você começa, as coisas vão se tornando cada vez mais acessíveis. Aí agora pode-se ter uma TV no quarto, quando antes ter uma TV em casa já era um grande feito. Depois você pode ter uma TV no quarto do casal, uma TV na sala, uma TV no quarto do filho. E aí cada qual fica num canto. O pai, por vezes, na sala assistindo o programa, a mãe no quarto assistindo outro programa e o filho no quarto dele assistindo outro programa. Então acabaram de jantar, cada um vai para o seu canto. Olha lá se jantaram juntos. Até por conta das condições que hoje... Quem mora nos grandes centros, o trabalho uma empresa pode ter 3 turnos. Então talvez o pai e o filho estavam na hora da janta em casa, a mãe não. Ou talvez só o pai ficou sozinho em casa, a mãe trabalha em outro turno. O filho chegou da escola, mas chegou do trabalho, mas foi para a faculdade. Então a gente começa a ter uma família que sim, até a própria família está mais individual, mais focado no que eu quero. E é óbvio que isso também vai falar dentro das relações, certo? Onde parece que eu crio o que é agradável para mim. Eu fui lá assistir o meu programa de TV e eu não estou falando que isso está errado. É que eu só quero mostrar que assim como a conjuntura do passado favorecia aqueles relacionamentos, a conjuntura de hoje favorece que a pessoa muitas vezes pense só nela, independente se está pisando na outra pessoa, se está sendo tóxico, certo? A pessoa muitas vezes nem para pensar na própria atitude, não para refletir no próprio comportamento. Então, por isso que, diante disso, eu tenho que ter o senso crítico de saber me posicionar, perceber o que eu quero para mim, certo? Então, quero ter a minha individualidade, quero ter, mas eu não preciso, para isso, passar por cima de ninguém, desrespeitar ninguém. Eu posso ser totalmente honesto com as pessoas e caso não estejam sendo comigo, que eu comece a dar os cortes. Não tá legal para mim. Meus queridos, é um desafio. Eu concordo que torna-se um desafio as relações, os relacionamentos e talvez vá se tornando um desafio cada vez maior com o passar do tempo. Talvez, não sei. Inscreva-se. Fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos. Lembrando a você que aqui embaixo na descrição do vídeo tem as informações dos atendimentos que eu faço, tem as informações dos meus livros Dor de Amor Tem Jeito, Teu Amor Próprio Te Salvou, que vão te auxiliar neste processo do autoconhecimento. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.